E aí, meus consagrados, tudo na paz? Se você tá vendo esse vídeo é porque você já sabe o que é um mangá de cultivo, não é mesmo? Eu já expliquei aqui em outro vídeo o que é esses mangás de cultivo e eu não vou explicar novamente nesse vídeo. Mas, resumidamente, um mangá de cultivo é um mangá chinês de artes marciais e se você nunca leu um mangá desse gênero, lê pelo menos um desses mangás que eu vou mostrar nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Enfim, voltando aqui pro nosso vídeo, a gente tá acostumado com mangás de cultivo que se passam no mundo da China antiga, não é mesmo? Com todo aquele negócio de imortais, de seitas de cultivação e coisas desse tipo. Porém, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar vários mangás de cultivo muito legais e que se passam no nosso mundo moderno atual. É isso aí mesmo, vai ter só mangá onde tem cultivo e o protagonista ele vive no nosso planeta Terra nos tempos atuais. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Para começar esse vídeo eu vou falar de Rebirth City Date, um mangá de cultivo que se passa aqui no nosso mundo moderno e que tem como protagonista um cara chamado Muli. O Muli, ele é um humano que viveu aqui no nosso planeta Terra, só que certo dia ele ascendeu para o universo e foi conhecer o mundo dos cultivadores pelo universo. No decorrer do tempo ele viveu 5.000 anos, conseguiu atingir o status de deidade e ele era um cultivador extremamente forte e muito respeitado. Só que mesmo assim, mesmo tendo vivido tanta coisa, ele estava extremamente triste e depressivo porque a vida dele aqui no nosso tempo, quando ele vivia no planeta Terra, era uma vida muito ruim. Aí por causa disso ele usou uma técnica secreta para conseguir voltar no tempo para quando ele ainda era um adolescente nos tempos da escola. E ainda por cima ele voltou no tempo com todos os conhecimentos e a mente dele de quando ele viveu 5.000 anos cultivando. E agora ele vai usar os conhecimentos dele do futuro para corrigir todos os erros dele do passado e viver uma vida nova sem nenhum arrependimento. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de um mangá chamado Strongest Abandoned Son, um mangá de cultivo que tem como protagonista um cara chamado Yemo. Ele era um discípulo muito poderoso de uma seita de cultivadores, até que a seita dele um dia foi atacada e todo mundo foi aniquilado. E no fim de tudo, a mestra dele conseguiu usar uma habilidade secreta e de forma totalmente aleatória ele foi transmigrado aqui para o nosso planeta Terra, nos tempos atuais, para o corpo de um aluno do ensino médio que estava à beira da morte. E agora que ele foi parar nesse novo mundo, o nosso mundo aqui do planeta Terra, onde ele não sabe de nada do que está acontecendo, ele jurou que um dia vai se tornar forte novamente e vai treinar bastante para se tornar muito forte e encontrar também uma forma de voltar no seu mundo, para finalmente ele poder aniquilar sem dó e sem piedade os inimigos dele que acabaram com a seita dele lá naquele mundo de cultivadores onde ele vivia. Eu pessoalmente gosto muito desse mangá de cultivo, principalmente porque o protagonista dele é um protagonista extremamente frio e calculista. Ele não tem dó nenhuma de seus inimigos. Agora, continuando o vídeo, eu vou falar de um mangá chamado Cultivation Chat Group, um mangá muito diferenciado e que é extremamente diferente de tudo que você já viu. O protagonista desse mangá, ele se chama Song Su-hang, um jovem que aparentemente é bem normal, como eu e você, por exemplo. Só que certo dia, ele acidentalmente foi adicionado a um grupo do WhatsApp, onde várias pessoas ficavam se tratando como se fossem cultivadores. Eles ficavam se chamando de mestre da seita, companheiro do Dao, companheiro cultivador e esse tipo de coisa bem comum em mangás de cultivação. O pessoal nesse grupo do WhatsApp ficava o dia todo conversando sobre cultivação e no início o protagonista pensou que ele estava em um grupo cheio de otaku maluco que ficavam só se passando por cultivadores. Só que com o tempo o protagonista percebeu que o negócio não era brincadeira e que aqui no nosso mundo realmente existe vários cultivadores que vivem se escondendo da sociedade. Para quem está acostumado a ler mangás de cultivo, vai perceber que esse mangá aqui é bem diferenciado, a proposta dele, a forma que ele se desenrola, tudo é bem diferenciado. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de um mangá chamado I Was Trash, um mangá que tem como protagonista um cara chamado Kang Kunzi. No início da história desse mangá, um jovem adolescente aqui do nosso mundo vivia uma vida muito ruim, ele era humilhado, era subestimado, tudo de ruim acontecia com ele, e no decorrer de tudo isso ele acabou sendo empurrado da sacada e ele perdeu a vida no processo. Porém, no mesmo momento, lá em outro mundo, um mundo de cultivação, o cultivador mais forte do mundo acabou perdendo a vida em uma emboscada e foi enviado para o planeta Terra. E quando ele chegou no planeta Terra, ele reencarnou no corpo desse adolescente que havia perdido a vida. O adolescente que morreu e o cultivador, os dois se fundiram e se tornaram um só, uma só pessoa. Aí agora esse cultivador extremamente poderoso e muito overpower, além de muito inteligente, vai ter que viver a vida desse adolescente enquanto ele tenta se adaptar aqui no nosso planeta. Tudo isso enquanto ele jurou se tornar forte novamente para um dia voltar para o outro mundo e aniquilar todos os seus inimigos que acabaram com a vida dele no passado. O próximo mangá que eu vou falar aqui nesse vídeo
é o mangá Metropolitan System. O protagonista desse mangá ele se chama Jang Bai e por grande parte da vida dele ele estudou muito sobre matemática e técnicas de jogo e com isso ele conseguiu se tornar um jogador de cassino extremamente habilidoso e muito rico. Só que quando ele finalmente conseguiu ficar milionário com o cassino, ele foi atingido por um caminhão, morreu e foi enviado para um outro mundo, um planeta chamado Aquamarine, que é muito parecido com o nosso planeta Terra, e a única diferença dos dois planetas é a cultura do planeta Aquamarine, que é totalmente diferente da cultura da Terra. O motivo dele ser enviado para esse mundo foi por causa de um deus que reencarnou ele ali, e como pedido de desculpas, esse deus entregou para o protagonista uma habilidade muito apelona. Ele agora tem um sistema de missões igual ao sistema de Solo Leveling, para quem aí já tiver lido Solo Leveling, e esse sistema de missões ele funciona mais ou menos assim. Se ele completar a missão que o sistema mandou, ele vai lá e vai ganhar dinheiro, vai ganhar habilidades e esse tipo de coisa. Esse mangá aqui é como se fosse um mangá de cultivo misturado com mangás de RPG. Xian de Gilai é um mangá de cultivo que tem como protagonista um cara chamado Tang Xiu. Certo dia a alma dele foi dividida em duas, uma delas foi viver em um mundo de cultivação e a outra viveu aqui no nosso planeta Terra. Com o passar do tempo, a alma dele na Terra morreu de velhice e a alma dele no outro mundo de cultivo viveu por 10.000 anos. Lá nesse mundo de cultivação, com 10.000 anos ele conseguiu se tornar um cultivador extremamente poderoso e que era praticamente invencível. Até que ele foi realizar uma técnica para avançar de nível e a namorada dele traiu ele e matou o protagonista. Nesse momento ele pensou que estava tudo acabado, até que ele foi enviado de volta no passado, no corpo dele aqui no planeta Terra de 10.000 anos atrás. Enquanto a versão dele no mundo de cultivo se tornou uma lenda extremamente poderosa, a versão dele aqui na Terra se tornou um completo idiota. E agora que ele reencarnou nessa versão burra dele aqui da Terra, ele vai usar os conhecimentos dele de 10.000 anos cultivando para ficar forte novamente e talvez um dia conseguir ir de volta para esse mundo de cultivo onde ele vivia para se vingar de todos os seus inimigos e também da sua namorada. Fist Hate Master é um mangá de cultivo que se passa aqui no nosso mundo moderno e que também é bem diferenciado. O protagonista dessa história ele se chama Duan Yun e ele é um jovem cultivador extremamente poderoso e muito overpower. Ele não veio de outro mundo nem nada assim, ele simplesmente nasceu aqui na Terra e treinou tanto Kung Fu, mas tanto Kung Fu, que ele se tornou extremamente poderoso. A história desse mangá vai seguir a vida dele numa sociedade que não conhece muito sobre os cultivadores e acham que eles são só pessoas fortes que lutam artes marciais e nada mais. Só que na realidade os cultivadores existem e eles são indivíduos extremamente poderosos que podem fazer todo tipo de coisa, como por exemplo desviar de balas, voar, correr super rápido e esse tipo de coisa. A história vai seguir o protagonista se envolvendo em muita treta contra outros cultivadores, enquanto faz o possível para se tornar mais forte, tudo isso sem fugir de luta contra ninguém. E é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, porque eu já postei vários vídeos falando de mangás de cultivo legais para você ler. E é isso aí, até a próxima. Tamo junto, valeu, falou!